Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Universidade LumiKit. Eu sou o Casimiro Azevedo e hoje vamos falar sobre o que são os wizards e os wizards de canais. Primeiramente, vamos falar do que são os wizards. Wizards são presets editáveis de controle de animação dos aparelhos de iluminação. O que isso significa? Que a LumiKit desenvolveu um sistema que permite ao iluminador e à iluminadora criarem, mais facilmente, movimentos de pan, tilt, dimmer, gobo e quaisquer outros parâmetros animáveis nos artefatos de iluminação. Vamos ver isso na prática. Primeiramente, clique no botão Wiz ao lado esquerdo da tela, próximo aos grupos. Nessa janela estarão as seguintes áreas. A área da esquerda, que é onde selecionamos os grupos que nós configuramos anteriormente para a edição. Também podemos desligar todos os efeitos no botão All Off. Podemos trocar todos os wizards para solo, que significa editar os parâmetros individualmente por grupo individual, ou master, que significa editar todos os grupos ao mesmo tempo, com os mesmos parâmetros, e sincronizar todos os efeitos tocando no wizard. Na área da direita, temos dispostos cada parâmetro editável da personalidade daquele aparelho. Eu vou selecionar as LEDs. Como pode-se ver, cada linha de efeitos corresponde a um dos parâmetros. Então, strobo, dimmer, cor e especiais. Justamente as coisas que programamos na personalidade dela. Se eu selecionar uma moving, veremos outros tipos de parâmetros, como pan e tilt, prisma. Abaixo das linhas de parâmetros, temos os efeitos pré-definidos no LumiKit Show. Se clicarmos em cada um deles, vemos que efeitos eles nos possibilitam dentro de cada parâmetro. Para utilizá-los, basta configurá-los e gravar uma cena, kill, função especial, como se estivesse utilizando os valores manuais na tela principal. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, nós temos as pares LEDs, vou selecionar elas. Selecionar uma cor, vou selecionar vermelho, e uma animação de dimmer, on-off. Ela já está executando esse efeito padronizado pela LumiKit. Porém, não estamos limitados a esses efeitos, porque ao lado da lista temos alguns botões que serão explicados mais para frente, e um que será explicado agora, o botão EF. Ao clicarmos no botão EF, uma nova janela se abre, e nessa janela, um leque de inúmeras opções de criação de efeitos, movimentos e animação se revela para nós. Vamos explicar com certo detalhe essa janela. Aqui, novamente, temos duas áreas. A área da esquerda, onde vemos todos os efeitos pré-definidos ou criados. Logo abaixo, temos os botões cima e baixo, que serve para organizar a lista de presets. Com o preset selecionado, eu posso trocar a organização dele na lista. Depois temos os botões de ícone, onde podemos editar o ícone associado ao preset, bem como fizemos com movings ou cenas. Aí temos os botões de salvar novo preset, em que nós vamos salvar um preset novo no final dessa lista, ou salvar o preset que nós estamos editando. Embaixo desses botões nós temos o botão sincronizar wizards, que serve para sincronizar todos os efeitos de wizard que nós estamos configurando. A tela da direita é onde editamos os presets propriamente ditos. Essa tela muda de tipo de parâmetro para tipo de parâmetro. Como estamos em wizards de canais, como dimmer, strobo, gobo, ela vai mostrar apenas as configurações pertinentes. São elas: tempo desligado ao iniciar. Esse é o tempo em que o wizard de dimmer vai ficar desligado imediatamente antes de começar a produzir o efeito. Effect, que é o tipo de efeito que estamos configurando. A primeira opção aqui é bastante simples: On. Aqui configuramos um valor X de dimmer ligado, respeitando o envelope do protocolo DMX, então do 0 ao 255. Vamos trocar de efeito. O efeito On-Off automatiza o ligar e desligar dos aparelhos, como um chase de piscar, porém com várias opções. Logo abaixo de cada efeito podemos automatizar o tempo do, entre aspas, pisca, tanto em milissegundos, como utilizando batidas por minuto, o BPM.
No BPM, podemos mandar ele utilizar uma batida selecionando esse BPM na caixa BPM. A caixa de números ao lado corresponde à resolução que vai tocar dentro do BPM. Quanto maior o número dessa caixa, mais lento vai ser essa resolução, e quanto menor, mais rápida. Podemos selecionar também Responder ao BPM Master, que pode ser configurado no botão da janela principal aqui em cima. Eu vou dar um confirmar aqui e vou trocar o BPM Master. E agora ele está respeitando o BPM Master. Logo abaixo, podemos controlar a intensidade do valor ligado e do valor desligado, assim como o efeito ON. Depois temos a caixinha Alternar ligado e desligado, que vai alternar os aparelhos fazendo a animação. Por exemplo, abaixo podemos configurar fades. Então, se eu selecionar fazer fade in e configurar um tempo, cada loop do efeito terá um fade associado. Vou fazer o fade. A mesma coisa com fade out. O botão espelhamento serve para espelhar o movimento quando o próprio está alternado. Por exemplo, e vou selecionar espelhamento. Logo abaixo podemos utilizar as sequências, explicadas no vídeo de sequências e grupos. Caso queiramos salvar esse efeito, podemos tanto salvar em cima desse que nós estamos editando, clicando em salvar, ou salvar um novo efeito. Vamos trocar aqui o ícone dele, vou botar qualquer ícone, confirmo, e salvar novo. O nome vai ser espelhado. Temos aqui o nosso preset criado para a seleção. Vamos ver a próxima opção. A próxima opção de effects de dimmer é o on-off aleatório. Ele faz tudo muito parecido com o on-off, porém, ao invés de ter opções de alternância, essa vai ser completamente aleatorizada. Então, temos todas as opções que tínhamos nas anteriores, porém sem as opções de alternar. Essa será automaticamente aleatória. Por exemplo, tirar o espelhamento e vocês verão que ele está acionando pares aleatórias. O próximo efeito é o efeito senoidal. Ele faz um efeito de ligar e desligar suavemente os dimmers do grupo utilizando o movimento de uma onda senoidal. Aqui temos caixas diferentes das demais, avanço e inverter. O avanço configura a frequência que a senoidal está sendo executada, acionando numa resolução diferente o ligar e apagar dos aparelhos. Assim, se eu mudar para 0, ele vai fazer todo mundo junto. Conforme eu vou colocando avanço, vocês veem a diferença. A caixa abaixo inverter inverte a direção do efeito, da direita para a esquerda e esquerda para a direita. Podemos também utilizar espelhamento como anteriormente. A próxima opção é áudio. O efeito áudio executa os movimentos caso o artefato tenha a opção de animação por áudio, com os valores muito parecidos com o que acabamos de usar até agora. A próxima é lista de valores, que é bem interessante. Nela tu pode configurar um movimento preciso de dimmer em vários passos que serão executados um atrás do outro, em loop ou não. Então, na caixa valor, podemos selecionar o valor que queremos adicionar de 0 a 255. Abaixo, clicamos no botão adicionar para adicionar esse valor à lista, e o botão remover remove o passo. Depois temos atalhos para adicionar automaticamente valores 255, 100%, 127, 50% e 0 desligado à lista.
Para organizarmos os valores dentro da lista, podemos selecionar um deles e clicar nos botões acima e abaixo. A caixa de seleção parar no último valor da lista vai fazer exatamente o que diz. Ao invés de fazer o loop continuamente, a animação irá parar no último valor da lista. E logo abaixo temos todos os parâmetros de controle exatamente iguais ao efeito on-off. O último efeito é o efeito matriz. Ele responde às animações de matriz que podem ser configuradas utilizando os grupos de Wizard. Vamos exemplificar rapidamente, que esse é um assunto bastante complexo. Vou fechar todas as telas e vou abrir a janela Show. A segunda aba lá em cima é a matriz. Aqui podemos utilizar para fazer mapping de pixels, geralmente fitas LED digitais ou artefatos com pixel map neles. Porém, podemos também usar aparelhos inteiros de iluminação como pixels. Para tanto, selecionamos o grupo de Wizard que queremos adicionar na matriz ali no lado direito. E organizamos eles na matriz, selecionando cada um dos aparelhos no quadrado ao lado. E organizando ele nessa tela de execução. Organizei todos eles aqui em cima, nesse caso, para mostrar um efeito simples. Aqui confirmamos essa tela. E vamos voltar aos Wizards. No efeito matriz, vamos clicar em editar efeito na matriz. E aqui teremos inúmeras opções bem complexas de edição dessa animação Pixel Mapped. Eu vou fazer um exemplo bem rápido aqui, mas é bem recomendado explorar as opções numa matriz mais complexa do que essa de apenas uma linha de artefatos LEDs. Vou selecionar o efeito radar. Podemos ver que a LED está respondendo aos comandos da matriz. Se houvessem mais linhas de LEDs, abaixo, por exemplo, e nós configurássemos eles lá na matriz, ela estaria respondendo aos outros pixels que essa matriz está relacionando, criando animações super complexas e interessantes. Agora vamos ao Wizard de gobos. Eu selecionei aqui as movings porque elas têm gobos, né? Vamos selecionar aqui algum dos gobos, vou selecionar o 0 e clicar em efeito. Vocês vão notar um padrão agora. O Wizard de gobos também possui as mesmas funções e os mesmos efeitos, justo porque esses Wizards são os Wizards padrão de canais. No caso dos gobos, como a intensidade do canal DMX corresponde ao círculo dos gobos, tudo o que configuramos na personalidade da moving de valores de acionamento já vão estar configurados aqui. Então, cada valor que aciona cada passo do círculo de gobo está configurado como uma intensidade. A partir disso, temos as mesmas opções que os outros efeitos, para animarmos apenas e tão somente gobos de movings. Ou seja, todos os efeitos parecidos, em que nós podemos colocar um on-off de gobos. On-offs aleatórios. Efeitos senoidais, etc. O mesmo é aplicado aos estrobos. Os Wizards são maneiras muito amigáveis de criar animações incríveis e muito complexas. Sugiro fortemente, depois de ter pego o básico dessa nossa aula, explorar por si as opções que todos esses parâmetros de edição te possibilitam, e começar a confeccionar shows mais complexos e interessantes. Nas próximas aulas vamos explorar wizards específicos como os de cor, pan e tilt e etc. Até lá!